Irmãos, mais uma vez, obrigada, pastor, pela confiança de ceder esse espaço, que eu sei a responsabilidade que é com temor e tremor. Os irmãos a abrirem a sua Bíblia em Gênesis 11. Gênesis 11, a partir do versículo 1, diz o seguinte: No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E como começaram a construir isso, em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali, por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso, foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Mais para frente a gente lê, em Gênesis 12, e quero te convidar a ir para lá comigo. Gênesis 12, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Quero que a gente comece essa nossa reflexão a partir deste pedaço inicial do versículo 4 de Gênesis 12. Só que eu quero que você ore comigo agora. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Senhor, hoje é o dia que a gente chama, pelo que a gente entende nas Escrituras, de dia do Senhor. E celebra o dia do Senhor somente quem é do Senhor. Nós somos o povo mais feliz da terra, porque somos povo do Senhor. E nós estamos aqui peregrinando, mas não estamos como quem não tem direção, porque o Senhor deixou sua palavra como mapa, o seu Espírito como aquele que caminha ao nosso lado, nos guiando a toda a verdade, e nos deixou os irmãos para fazerem companhia nessa jornada e nos afinarem para parecermos cada vez mais com o seu Filho amado, que é a alegria da sua vida. Nessa noite nós nos achegamos diante do Senhor com temor, com tremor no nosso coração, porque sabemos que de todos os seres que existem, somente o Senhor é santo, santo, santo. E se não fosse pela sua imensa misericórdia, não teríamos acesso ao Senhor e jamais poderíamos chamá-lo de Pai, se não fosse o martírio do Senhor Jesus Cristo, o sofrimento dele naquela cruz. E louvamos o seu nome pela obra do seu Santo Espírito, que o ressuscitou das trevas, ali da morte. Obrigada. E é graças a todo esse enredo do Senhor, todo esse movimento do Senhor, que nós estamos aqui nessa noite e cremos que uma noite, como talvez tantas outras que passamos só nesse ano,
Nós cremos que numa noite como essa o Senhor pode nos visitar de forma especial e sobrenatural. E o que nós queremos é sair daqui com uma direção, um plano, um rumo a respeito da peregrinação que ainda resta para cada um de nós, tanto individual como coletivamente. Então fala conosco, Deus. Fala conosco de tal forma que o nosso coração venha a ser quebrado e refeito para a glória do seu santo nome. Eu realmente creio, Deus, que o Senhor tem algo extremamente especial nessa noite, por alguma razão que só o Senhor sabe, nos seus pensamentos. Também quero crer que o Senhor vai permitir que a gente já, pela fé, te agradeça pelos frutos maravilhosos que virão daquilo que o Senhor fará, para a glória do seu santo nome. É com essa fé que eu já agradeço, junto com os meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém. Realmente eu fui visitada por muita fé nessa noite, eu quero crer que tem algo para acontecer de forma muito especial. Quero começar então, fazendo o resgate desse texto de Gênesis 11. Um texto extremamente rico, não só para explicar por que o mundo está do jeito que está, com essa diversidade de nações, de línguas, de culturas, mas também entendo que esse texto nos dá indícios para a gente interpretar a nossa realidade, o nosso mundo contemporâneo, nas entrelinhas, de tal forma que esse exercício só o Espírito de Deus, a partir da palavra de Deus, é capaz de fazer. O que eu quero dizer? O texto de Gênesis 11 pode ser mais real do que a gente imagina hoje, não só lá atrás. Gênesis 11 basicamente está contando um plano em que homens se organizaram e arquitetaram em torno de uma ideia que eles julgaram ser brilhante. E qual era o plano? Façamos o nosso nome grande. Como? Simples. Vamos construir um império para o alto. Mas a gente vai ser tão grande, mas tão grande, que todo lugar verão a nossa grandeza, o nosso brilhantismo. Para quê? Basicamente, para dizerem, uau, grande, grande, grande é esse povo. Então o plano era simplesmente ser grande. Mas ser grande para quem? Comparado a quem? Para quê? Então o plano basicamente é o quê? É crescer aqui dentro, a ponto de empinar o nariz. E quem está muito para cima, está longe do chão. Quem está longe do chão, não se dobra. Então o plano era um plano de altivez. Era um plano rumo à autonomia. Era um plano para não precisar mais de fé. É um plano para ter controle da realidade. É um plano para dominar o mundo daqui de baixo para o alto. Crendo, a gente dá conta do recado. Esse é o plano. Te pergunto, será que esse tipo de atitude, esse tipo de imaginação, esse tipo de expectativa, de sonho, de ambição, será que isso ficou lá atrás e não respinga hoje na nossa realidade? O que vocês acham? Tem chance de ainda estar por aí? Sim ou não? Tem chance de estar aqui na nossa vida? Irmãos, eu acredito que Deus esteja nos dando uma tremenda de uma oportunidade para reavaliarmos a nossa rota. Estamos no finalzinho
do 10º mês do ano. As luzinhas de Natal já estão aí pipocando as cidades inteiras. Não é verdade? Então, basicamente, já tem quem diga, o ano já acabou. Agora é só depois do carnaval. Os planos já estão assim. Só a partir do carnaval, agora a gente começa a viver de novo. Então, é basicamente o seguinte. Eu quero fazer um exercício com você. Gênesis 11, será que não está descrevendo os nossos 10 primeiros meses desse ano? Se não fizermos essa autoavaliação, você sabe o que vai acontecer nos próximos 2 meses, se a gente assim tiver a chance de vivê-los? Continuaremos seguindo esse mesmo plano. Então, a pergunta hoje é, o que tem movido a nossa peregrinação? Porque peregrinamos todos os dias. Você não almeja ficar acordado até de madrugada essa noite, porque amanhã é o quê? Segunda-feira. Boleto para pagar. É ou não é? É menino para levar para a escola. Bater ponto. Fazer uma faxina. Comer. A vida segue. E agora é o seguinte, estamos peregrinando. Mas a pergunta é, segundo qual plano? Para onde? Sob a direção de quem? Então, a gente já entendeu que esse plano de Gênesis 11, quando subiu para Deus, fedeu. Era asqueroso. Incomodou o Senhor. Porque tinha cheiro de carne podre. Tanto é que Deus reprovou o plano. E traçou um outro. Então, o plano de Deus, se você ouve a descrição, parece que é o quê? Façamos o nosso nome grande. Nós vamos agora chegar no alto. Então, soa talvez o quê? Talvez piedoso? Soa inteligente? Soa de excelência? Soa de que forma? Para Deus não chegou bem. E Deus, então, dá o veredicto dele. Vamos acabar com esse plano. Isso é um perigo. Olha que ponto os humanos chegaram. Resultado. O Senhor disse, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham. Olha o plano de Deus com relação ao plano dos homens de serem grandes. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra. Então, a gente está vendo que há planos que você e eu podemos fazer, que podem soar como inteligentes, com traços talvez de piedade, com traços talvez de excelência, mas que para Deus não passam de ideias em putrefação, apodrecendo. E sabe qual é o plano de Deus diante disso? Vamos acabar com este plano. Mas é interessante porque Deus não fulmina a humanidade. Não poderia? Com tamanho fedor subindo para Ele? Mas Deus não fulmina a humanidade. Tanto é que a gente lê o quê? Gênesis 12. E Gênesis 12, a gente vê o movimento de um Deus trazendo agora um plano. E que plano é esse? Saia da tua terra, falando para Abrão, do meio dos seus parentes, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, Deus está já propondo um plano com algumas características. Não é você que dá a direção. Não é você que controla. Não é de você que vem a brilhante ideia. Antes da sua brilhante ideia, tem a minha. E entre a sua e a minha, adivinha qual deve vencer? Porque só um é Deus, e não é Abrão. E o Senhor continua, farei de você um grande povo, e o abençoarei,
Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os seus parentes serão abençoados. É isso que está escrito? Não. O que está escrito? Se você comparar os dois planos, você vai ver que parece que há semelhanças, não é verdade, entre eles? Nome grande com nome grande. Povo grande com povo grande. Não é verdade? Grandeza e grandeza. Aí você fala assim, ué, não estou entendendo. Deus acaba com um plano, depois propõe um outro igual? Não. Porque um queria da terra chegar aos céus. O outro é dos céus chegar em toda a terra. Então o que Deus propõe não é um grande umbigo reinante. O que Deus propõe é um grande culto ao seu santo nome. Então eu quero simplesmente dizer o seguinte: a gente imagina que existam muitas possibilidades de jornada na vida. Na verdade, irmãos, sejamos simples, só existem duas. A jornada de Deus e a outra contrária à jornada de Deus. A jornada de Deus não é a jornada que chama peregrinos para construírem uma grande torre, um grande império e fazerem o seu nome, o seu patrimônio, o seu reinado grande, para a glória do seu nome, dizer uau. Não. A peregrinação que Deus propõe, o plano dele é ir atrás, então, de peregrinos que estejam agora reunidos em torno de um plano que vai fazer com que o nome dele seja grande. Agora é coisa curioso, porque o nome de Deus ser grande tem que ser nos termos de Deus, pelo jeito. Porque ele está dizendo aqui quais são as características do plano que é de Deus. E características do plano de Deus tem essas nuances aqui, ó. Farei de você um grande povo, versículo 2 de Gênesis 12, e o abençoarei, ok? Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Olha que maravilha, tudo gostoso de ouvir. Abençoarei os que o abençoarem. Que coisa boa. E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Acontece. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Babel não dá conta de amar nos termos de Deus. Porque Babel não tem o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus é capaz de amar nos termos de Deus. E o amor nos termos de Deus envolve todas as nações. Se envolve todas as nações, significa que a minha não é superior. A minha não é única. A minha não é melhor. A minha não é queridinha do papai. O coração de Deus, então, parece que está apresentando, o Espírito de Deus está mostrando aqui o coração de Deus para nós, como um coração que, se tiver queridinhos, serão quais os queridinhos? Todos os povos da terra. Então, pelo jeito, o povo que peregrina segundo o mapa de Deus, segundo a direção de Deus, é um povo que tem essas características. Só que agora nós vamos andar um pouquinho mais nas Escrituras. E aí eu quero, então, te convidar a abrir, nós vamos voltar um pouco. Você vai parar e pensar o seguinte: será que essa conversa, então, essa atitude de Babel e essa atitude, esse coração de Deus, será que só aparece em Gênesis 11, 12? Aí a gente vai fazer alguns resgates e vocês vão ver a semelhança dos textos. Gênesis 1, 28 diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem o quintal de vocês. É isso? Não. Encham e subjuguem a terra,
dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Vejam bem, sejam férteis e multipliquem-se. Para quê? Para construírem uma grande torre? Então você vê que o movimento de Deus é, do alto ele dá a direção, e a direção de Deus sempre é o quê? Seja frutífero bastante e multiplique-se e encha a terra. E ele está falando isso para quem? Para o primeiro casal de adorador. Então qual é o plano de Deus? Sejam férteis, multipliquem-se, gerem outros adoradores, mas tomem conta do que é de toda a terra. Então o que Deus está querendo? Adoração em toda a terra. Só que ele não fala isso para os leões, ele não fala isso para as árvores, ele fala para os únicos que carregam a imagem de Deus e que são um com ele, Adão e Eva, antes da queda. Então o plano de Deus parece que muda no decorrer da história? Ou será que é o mesmo? Aí a gente vê mais para frente um grande salto. Mateus 28, versículos 18, 19 e 20. E ali a gente vai entender então o texto que a gente considera ser a grande omissão? Sugestão? Olha, uma grande comissão. E então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Olha como Jesus começa a grande comissão. Começa assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então parece que Jesus está anunciando agora um reino. Qual é o nome disso? Quando alguém tem toda a autoridade nos céus e na terra. Reino. O reino de Deus é inaugurado, cumprindo todas as profecias anunciadas até então, no dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscita. Ali é inaugurado o reino de Deus. E para Jesus agora é entregue toda a autoridade nos céus e na terra. E aí a grande comissão não se encerra, dizendo assim: olha, está tudo feito. Não, sim, está tudo feito, mas ainda falta. É aquela história do já e do ainda não. E Jesus continua: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus está fazendo uma promessa aqui. O que Jesus está falando? Irmãos, chegou o tempo em que o plano de Deus será completamente implantado. E olha que notícia boa, o plano de Deus envolve vocês. Você falou assim: não, eu não, acho que é para aqueles caras que estavam lá. Não, aqui está falando para os discípulos. Tem mais algum aqui? Tem algum discípulo de Cristo aqui? No caso, Jesus falou para os seus discípulos e disse o seguinte: nós estamos em outubro, o ano está acabando, mas a peregrinação não. E quando vocês continuarem a peregrinação, peregrinem desta forma: façam discípulos de todas as nações, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então não é no nome do pastor, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Jesus faz uma promessa: e eu vou estar no rolê com vocês. A gente quer muito a presença de Jesus. Ele está falando: estou dando a senha. Vocês querem a minha presença? É o que a gente fica cantando, quer a presença de Deus, quer a presença de Jesus, quer abraçar Jesus, quer ver Jesus, quer tudo de Jesus, calorzinho, beijinho, um abracinho, olho no olho, gostosinho, não é? A gente quer. Ele falou como? Por quê? Porque é o que Ele está fazendo. Jesus está fazendo isso na terra inteira.
como o pastor disse, acabei de chegar um mês da Coreia do Sul, onde teve a 4ª edição do Congresso de Lausanne. O tema era exatamente examinar o status da grande comissão. Isso aqui que nós estamos falando, sabe isso aqui que Jesus comissionou a gente? Lá na Coreia do Sul teve um encontro com 5.000 cristãos do mundo inteiro, para avaliar em que pé está o cumprimento da grande comissão. E a coisa gloriosa é eu ouvir Ronaldo Lidório dizer que do último Congresso de Lausanne para esse, nós já temos povos fazendo parte desse que não estavam no outro porque não tinham sido alcançados pelo Evangelho. Isso significa que estamos mais perto do cumprimento da grande comissão. Gente que não estava na última edição, está agora, porque aquela nação ouviu falar sobre esse nome que a gente falou que é o mais lindo de todos, que é o nome de Jesus, se rendeu a esse nome, foi discipulado por esse nome, plantou igreja para cultuar esse nome, fez novos discípulos e já enviou missionário. Só que ainda faltam 7.000 povos que não conhecem esse nome. A pergunta é, o que nós hoje aqui, Igreja Livre, e eu quero propor isso, o tema de Lausanne esse ano foi colaboração, anunciar e demonstrar Cristo unidos. E por que esse vai ser de fato um tremendo de um insight para a gente? Porque os desafios que restam, em termos de 7.000 povos que não ouviram falar do nome de Jesus, você não dá conta de fazer isso na raça, no peito e sozinho. Irmãos, e é só em contextos assim, quando você vê um pastor trazendo o que sobrou da Bíblia dele, que foi incendiada juntamente com a igreja e a casa, por causa do Evangelho, e ele dizer, irmãos, Deus é bom. Quando você vê um outro irmão celebrando o fato de, apesar dele ter ficado preso 7 anos, porque é pregador e plantador de igreja, ele dizer, estou aqui, irmãos, para dizer, Deus é bom. Quando você vê uma irmã presa anos, solta, presa há anos, porque entendeu que Deus deu uma missão para ela e para o marido, plantem 7 igrejas, nas áreas mais difíceis da terra, e ela dizer, Deus é bom. Quando você vê o relato de gente que vai se arrastando da sua vila, por meio de floresta, você vê a foto dessa irmã, chegando no domingo, num culto como esse, onde ela vai se arrastando, por que se arrastando? Porque ela não tem as pernas. E ela vai se arrastando, quilômetros e quilômetros, chega em carne viva, quando as irmãs dessa aldeia vão agora cuidar dela, e ela chega por amor à palavra de Cristo. Porque Deus é bom. Então, quando você ouve esse tipo de relato, quando você chega ali, como o pastor disse, na fronteira mais próxima da Coreia do Norte, você só consegue ver os norte-coreanos pelo binóculo. Porque você não pode chegar lá, eles não podem sair. E a pergunta é, quem vai anunciar para eles que Jesus é bom? Se não tem quem é enviado, se não tem quem vá, como eles crerão se não tem quem pregue? Compreende? Então, como isso aqui que Jesus, que é o Senhor, que tem toda a autoridade, todo o poder, como esse Jesus será exaltado em todas as nações, se não há quem avise que Ele existe, que Ele veio e voltará? Não tem como. Então eu quero que você entenda o seguinte, se cada cristão for contaminado pelo pensamento babilônico, nós usaremos o melhor que nós temos, a vida, recursos, energia, talento, juventude, força, experiência, para construir uma torre,
E o que é pior, com o versículo no rodapé. Eu quero que você entenda que aqui não tinha versículo grafitado na parede de Babel, no sonho dos homens. Mas hoje você e eu podemos ser contaminados por essa atitude tão sórdida, que é capaz de chamar o nosso grande império, a nossa grande Babel, de cristã, de evangélica. E não é, se não houver compromisso com a missão de Deus. Vocês estão entendendo o recado? Se nós ainda estamos vivos, e é o caso aqui, ainda estamos aqui, a pergunta é para quê? Eu te garanto, das duas uma, ou você está construindo a sua torre de Babel, ou você está anunciando o reino de Deus. Não sou eu que vou dizer qual, porque eu não sei, eu tenho que prestar conta do meu coração. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui para nos alertar sobre qual é o plano que nós temos seguido. E aí a gente vê que Jesus, quando vem, ele não muda o plano de Gênesis 12. Jesus não muda o plano de Gênesis 1. Jesus reforça o plano. E na hora que ele anuncia isso, ele está dizendo o seguinte: olha, o plano de Gênesis 12 continua. Quero que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Quero que todas as famílias da terra conheçam quem Deus é, porque Ele é bom. O plano continua. Só que Jesus fala o seguinte: mas segurem um pouco, até que venha o poder do alto. E aí a gente chega no nosso último texto, Atos 1. Atos 1, 8. Palavras de Jesus: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ponto final, irmãos. Sim ou não? Não. Então, veja bem, quando os discípulos ouvem a ideia de poder, será que se a gente tivesse lá, a gente não falaria: uau, poder. Poder talvez seja para quê? Para construir uma grande torre e fazer o nosso nome grande. Deixa eu te falar, o poder do alto nunca é para fazer o nosso nome grande. O poder do alto nunca é para fazer o nosso umbigo reinante. O poder que vem do alto nunca é para criar uma barreira de falta de compromisso com o próximo. Nunca. Então o poder que vem do alto, ele é para isso aqui. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Curitiba. Ponto final. Não. Em Curitiba. Onde mais? No Paraná. Onde mais? No Brasil. Onde mais? Até os confins da terra. Aqui vem a outra questão que pode nos incomodar e nos enganar. Há a possibilidade de você ler esse texto de forma equivocada. Sabe como? Achando que isso aqui vem num crescente, paulatinamente. Que bom, já estamos fazendo um checklist, começamos em Curitiba. Que bom, já estamos estendendo para o Paraná. Então parece que a gente está agora ouvindo essa direção de que, olha, a gente começa aqui, quando a gente fica bom nisso, agora a gente faz o quê? Agora a gente expande. Aí quando a gente fica bom ali, o que a gente faz? A gente expande mais um pouco. Aí quando a gente fica bom ali, a gente expande mais um pouco. Só tem um pequeno problema. Não é isso que está escrito no grego. E agora? Por que está escrito no grego? Está escrito que não é paulatinamente, é simultaneamente. Então é aqui, em Curitiba, e no Paraná, e no Brasil, e até os confins da terra. Então você sabe o que está acontecendo aqui? O Senhor Jesus Cristo está destituindo, está destronando toda atitude de Babel no coração dos seus discípulos. Então acaba com esse bairrismo, com esse exclusivismo, com essa seletividade,
com essa prepotência de empinar o nariz e dizer o que é aqui, no nosso canto. Não. É simultaneamente aqui e lá. Você crê nisso? Você sabe o que significa? Que, no mínimo, você e eu devemos sair hoje daqui mais empolgadíssimos. Você estava achando que você já podia aposentar? Não! Você estava achando que era nossas férias? Não, é agora que o rolê vai ficar bom. Você estava achando que você ia interceder aqui? Não! Tem 7.000 povos ainda te aguardando. Como, André? Eu vou para lá, estou com 70 anos. De algum jeito você vai, irmão. Eu não sei se é orando, eu não sei se é ofertando, eu não sei como, mas dá seu jeito. O que eu quero te dizer hoje é isso. Dá seu jeito para você se envolver com o plano de Deus, de você peregrinar, cultuando o nome dEle atrás daqueles que serão nossos irmãos. A minha pergunta para você, e a pergunta que eu entendo que Deus faz para mim: Andréa, o que você tem feito dessa sua vidinha ordinária, rumo a trazer os irmãos que ainda não estão adorando, porque nem sabem que serão irmãos? Como saberão, se não souberem que tem um pai? Como terão acesso a Ele, se a ninguém apresentar o caminho? Compreende? Então eu quero que você entenda uma coisa. Eu acho de fato que essa é uma reflexão que pode mudar o rumo da sua vida. Por que isso? Porque vai reavaliar a nossa rota. Eu vou pedir para os irmãos ali da mídia liberarem o primeiro vídeo. São tão legais que fizeram um vídeo que eu pedi, olha, quando eu cheguei aqui. Muito rápido. Quantos jovens e adolescentes ali, talvez, nesse corredor? Tem ideia? Uns 20 a 30? Filho de alguém aqui? Tem? Filho de alguém? Não precisa ficar com medo, não. Não vou pedir nada, não vou perguntar nada. Só falar, só assume. Eu tenho participação nisso. Filho de alguém, né? Não é bom demais ver? Onde que estão? Na igreja, fazendo uma festa, recebendo irmãos. Não estão numa boca de fumo, não estão num motel, não estão se cortando, não estão, se compreende? Não estão presos, os meninos estão aqui. Não é uma bênção, irmãos? É uma bênção. Você vê aqui essa meninada celebrando vida, celebrando gente vindo para o culto. Isso é uma dádiva. Você ouve e você fala assim, cara, cumpri minha missão. Cumpri minha missão. Estava aí, quantos anos, pagando conta desses meninos, não é não? Alimentando, dando roupa, e leva para lá, e leva para cá, e leva para o culto, e conserta, e disciplina, e não sei o quê, e lá. Na verdade, eu sou mãe de adolescente, sei como é que é, a luta. É menino que reclama, é menino que não sei o quê, é menino, não é não? É uma coisa, menino tem fome. Não é verdade? Uma fome que não acaba nunca mais. Menino que não arruma o cadarço, o meu, assim, tem um problema, ele não gosta de amarrar o cadarço. E eu fico imaginando a falta que isso faz. Então, eu quero que você entenda uma coisa. A gente pode olhar para isso e falar assim, cara, cumprimos a missão. A nossa igreja está lotada de adolescentes, está lotada de jovens, nossos filhos estão aqui. Amém, glória a Deus. Só que eu quero que você veja agora o outro vídeo. Tem cara? Meu Deus do céu. Você percebe que elas cobrem a cara, então? Mas tem que cobrir mesmo. Não faz tanto, não. Adolescentes. Jovens e adolescentes. Quantos? Mais de 20, 30. Onde é isso? Centro pulsante de Tóquio. Mês passado. Cheio de plaquinhas, vocês viram? Quando eu postei, não expliquei nada, teve gente que me escreveu no Instagram. Irmã, estão fazendo evangelismo? Porque viram números nas placas. Eu conto para vocês, ali é o preço da hora deles.
Não é que eles vão ganhar isso. É que as boates e bares que os contratam, isso é o que eles cobram dos clientes que terão a doce companhia desses jovens, meninos e meninas. Quando eu vi essa cena, rasgou meu coração. Do lado desse corredor, tinha um grupo de 30 crianças, mais novas que o meu filho de 13. Sentadinhas, cada um com seu celular, seu tênisinho. Só que eu notei que o semblante delas estava diferente. Por quê? Porque elas estavam alcoolizadas e drogadas. Sentadas no chão. E no meio das rodinhas delas tinham o quê? Marmanjos. Que estão lá para sediá-las, para terem intimidade com elas. Quando eu vi aquela cena, eu falei assim, se o pastor fulano de tal, que eu conheço lá no Brasil, tivesse aqui, ele resolveria isso. Resolveria. 30 meninos aqui, dá para resolver. Só tem um pequeno problema. Não tem esse pastor lá. Porque não tem cristão lá. Menos de 1% da população desse país ouviu falar do nome de Jesus. Não tem igreja, não tem pastor, não tem missionário, não tem, sabe o quê? Isso aqui, ó, testemunha. Não tem quem testemunhe. Sabe aquele corredor lindo que a gente viu vibrante aqui? Não tem jeito de ter lá. Porque lá não tem esses adolescentes, lá não tem os pais desses adolescentes, lá não tem a Bíblia que rege o coração desses pais que educam esses meninos, lá não tem a Igreja Batista do Bacaxiri. Tem? Não tem. Lá não tem a minha. Não tem. Como é que aqueles meninos não estarão naquele corredor? Como é que aqueles meninos não estarão naquela praça? Não tem como. Mas tem um monte de templo. Eu fui em um deles, subi 1 hora, vestida de japonesa, com tamanquinho de madeira, e vi culto, vi adoração, mas há um monte de Deus estranho. Então o povo lá está adorando. A pergunta é a quem? Mas eles não conhecem outro, sabe por quê? Eles não sabem que esse outro existe, porque esse outro não tem testemunha lá. Mas como terá? Eu sei quanto custou eu pisar do outro lado da Ásia. Como é que vai, se não tem quem envie? Como é que vai enviar se não tem quem se importe? Como é que vai se não tem quem pague a conta? Então, é bonito a gente falar de peregrinação. A peregrinação não é sua para a igreja, é, pastor? É peregrinar de casa aqui para a igreja? É isso? Se fosse, vocês não teriam os projetos todos que você tem de alcançar tanta dimensão. Mas eu quero dizer o seguinte, sabe por que eu estou trazendo essa palavra aqui? Porque ramo frutífero. O que Jesus faz? Poda para quê? Para dar mais. Ramo morto, não. Ramo morto você corta por quê? Agora, frutífero, sabe o que significa? Pode frutificar muito mais. Só que não é para uma meia dúzia. É para esse monte aqui, ó, de adorador, que está provavelmente com o coração queimando, dizendo assim, eu quero contribuir com esse testemunho de algum jeito. A minha pergunta é se você vai ter coragem de dizer sim para Jesus, diante desse convite. Ou você vai se conformar com esse corredor? Você se conforma? Eu não me conformo. Então, irmãos, vamos peregrinar. Para onde? Não é para o alto, fazendo o nosso nome grande. É para os confins da terra, fazendo o nome dele grande. Agora, sejamos sensatos. Vai sair todo mundo agora e debandar? Não. Não é isso. É perguntar para o Senhor da seara e falar como é que eu me envolvo.
E basicamente a pergunta dele vai ser, sabe qual? O que você tem aí? Você vai falar, Senhor, eu só tenho 2 pãezinhos e 2 peixinhos. O que Jesus vai falar? Põe na roda. Põe na roda, a multiplicação é comigo. O que não dá é para você voltar para casa amarrando a sua miséria de pãozinho e peixinho. Compreende? Agora, quais são os pães e peixes que você tem, eu não sei. Você e Deus sabem. O que eu quero é te convidar a uma entrega. Fica tranquilo, não é de dinheiro, não. Isso é você e Deus. Mas é de adoração, sem nenhuma resistência. Compreende? Então, é como se fosse assim, ó. O Espírito Santo vem, assopra e você vai. É isso. O que eu acredito que Deus esteja atrás hoje é de gente que não vai trazer nenhum tipo de resistência ao fluir do Espírito. E nós vimos isso hoje aqui. O culto rolando, toda a liturgia rolando, o pastor levantou e dizendo o quê? Meu coração está incomodado. Ele mudou a liturgia, não mudou? Vocês conhecem? É comum? Isso aqui? Não, na hora que incomodou o coração, o que ele fez? Foi isso, ó. Ele veio. Sigamos esse exemplo. Na hora que o Espírito de Deus falar, olha só, ora agora, investe agora, se prepara agora, vai agora, que a gente aprenda com Abrão. Qual foi o versículo que eu falei que a gente ia terminar? Que Abrão partiu naquele momento. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Que bom que você assistiu essa mensagem. Eu creio que o Senhor falou com você. E se Deus falou com você e você tomou alguma decisão, nós queremos te acompanhar. Entre em contato por esse endereço que está aparecendo aqui e nós vamos caminhar com você. A gente quer saber qual decisão você tomou e te auxiliar nesse processo. Combinado? Deus te abençoe. Até mais.